para entrar em Disneylandia. Porto Mucuripe volta com Paulo Linhares, Luiz Eduardo Fontinelli Barros e Valmir Lopes. A Índia é muito mais do que o que vemos em Caminhos da Índia da Rede Globo. A Índia, muito além do Jardim Botânico. Luiz Dumont, Naipaul e Otávio Paz formam o trio para explicar, sem os preconceitos dos ocidentais metidos a superiores, o sistema religioso e de caixa indiano. É uma viagem pelo mundo da hierarquia que estabiliza contra o igualitarismo, que cria a instabilidade da sociedade burguesa. Ei, Paulo, Caminhos da Índia não está tendo muito ibope, mas está trazendo a Índia para perto da gente aqui. Muita gente achando estranho a novela. É um momento interessante para se conhecer. Apesar de tudo, as novelas elas criam umas pautas que a gente passa a discutir. E essas pautas não necessariamente são ruins. Essa pauta é muito interessante, a questão da hierarquia social. Eu tenho 3 livros que eu acho importantes para se pensar a questão da Índia. Um é o livro do Luiz Dumont, Homo Hierarchicus, que é um livro que ele mostra que isso vai ser complicado na novela, que a questão das castas não é uma questão econômica, não é uma questão de poder, é uma questão de pureza e impureza. Ou seja, o Luiz Dumont, ele diz que se você enxergar só do ponto de vista hierárquico, você vai dizer que um sociólogo banal diria, ora, as castas é porque a hierarquia é exagerada, mas não é só isso. Ele mostra mais ou menos como é que se cria esse modelo operacional. O Otávio Paz tem um texto maravilhoso, infelizmente não está traduzido para o português, que é a obra completa dele em espanhol, onde ele tem um grande capítulo que se chama Vislumbres da Índia. Não, tá traduzido sim. Tá separado. Separado, sim, existe, né? Eu acho que da Nova Fronteira, alguma coisa assim, mas eu eu tenho espanhola, assim. então ótimo. Ele está traduzido. E é um capítulo belíssimo, porque ele foi embaixador e morou lá na Índia, e ele vai dizer, o Luiz Dumont fala como é que funciona. Eu quero pensar como é que a origem das castas. E é um texto muito interessante. E, finalmente, um texto quase jornalista do indiano inglês, que é o Naipaul. Tem gente que pronuncia Naipaul, né? Que é um inglês indiano, e o livro é a viagem dele, o retorno dele ao país de origem. É muito bonito. Na verdade, é uma trilogia. E esse aqui, inclusive, é a Indonésia, Paquistão, Malásia, Irã, e tem dois livros que é o retorno dele à Índia, e que ele mostra a sociedade moderna hoje indiana, mostra a questão do cinema, a força do cinema, e mostra essa contradição. Naipaul não foi Nobel de Literatura? Foi Nobel de Literatura. Eu já comecei a ler algumas vezes. A Índia, na verdade, nunca me fascinou. Não sei porquê. Mas esse livro, tem alguma coisa estranha em relação à Índia. Eu comecei a ler. Mas, de fato, a Índia mesmo nunca... É uma grande reportagem esse livro. Por isso que é gostoso de ler. Dudu, você tem interesse econômico na Índia, né? Não nas castas. Cultural. Sim, a Índia, sim. As castas, sinal, é a coisa que mais atrapalha a Índia, são as castas, do ponto de vista econômico. Eu já vi estrategistas colocarem que a Índia não é uma grande, não é, vamos dizer, uma candidata número 1 por causa do sistema de castas. E outra coisa também que é importante ver que muita coisa da mudança do muçulmano lá é que o pessoal que são considerados os intocáveis, os párias, ok? Aí eles viram muçulmano, que como muçulmano tudo é igual. Tudo pode ser tocado, né? Agora, a gente tem que respeitar que a Índia é uma região onde você tem tradições milenares. Quer dizer, eles têm uma cultura muito superior dos ocidentais. Bom, superior? Não, muito. Aí não existe cultura superior. É o seguinte. Uma cultura bem diferente. É uma cultura bem diferente. Mais complexa, mais sofisticada, mais profunda. Não deixem de ler. Não deixem de ler o Homo Hierarchicus. Esse é um texto mais antropológico, o texto do Otávio Paz é um texto literário belíssimo. Bom, água com açúcar é igual a garapa. O público do Festival de Berlim terá o privilégio de ver o documentário Garapa, do cineasta José Padilha, primeiro que os brasileiros. O nome do filme vem da principal refeição do dia de 3 famílias cearenses que recebem o benefício do Bolsa Família. É o Ceará na mídia pelo seu lado mais conhecido. Paulo, Garapa estreou lá em Berlim, na Berlinale, né? E a ideia do José Padilha, de alguma forma, foi mostrar que existe uma miserabilidade no Brasil que é vergonhosa.
O Padilha, é bom que se diga, é o diretor de Tropa de Elite. Depois de Tropa de Elite, que foi um estrondo, ele fez esse documentário, que é uma família... real, são as 3 famílias cearenses que vão migrando, e o documentário deve ser, vai dar motivo para pauta nos próximos 3 meses. Não é possível ainda saber como foi o resultado dele em Berlim, mas de qualquer forma eu acho uma ideia interessante, que no Brasil, mostrando que no Brasil também existe os Dalits, existe uma casta que só recolhe o lixo. E outra coisa, pasmem, mas não tem uma imagem desse filme na internet. Eu acho que ele ficou ressabiado com Tropa de Elite, nem trailer tem na internet. Interessantíssimo. Valmir, Garapa. Você gosta de Garapa? Não, Garapa não. Só lá no Leão do Sul. Aqui lá no Leão do Sul. Faz muito tempo que eu não vou lá. Mas, de qualquer modo, eu não sei. Tem alguma coisa nesse tipo de filme que não me sensibiliza de forma nenhuma. Não sei porquê. Eu ainda não tenho clareza o que é que... Para mim, é um pouco como Tropa de Elite. Incrível. Eu tive a impressão, quando eu vi o filme, que eu estava vendo um noticiário desse de policial. Que você tem um determinado horário, porque não tinha muita diferença. Então eu fico imaginando quantas vezes nós já vimos. Para nós, esse é o tipo da imagem, por exemplo, que não nos choca mais. Né? Não sei como é que o europeu recebe porque você isso. já naturalizou a pobreza, né? A miséria. Bom, pode ser. Dudu, tu vai ver o filme, documentário Garapa? De maneira depois? nenhuma. Não, né? Por que não? Porque eu acho que estou cansado de miséria. Nós temos que arrumar maneira de pensar de como nós podemos modificar isso e não ficar ganhando dinheiro explorando a miséria. Pois então eu tenho uma dica para você. Você veja um filme que está passando agora, um filme argentino excelente, Ninho Vazio. Excelente, está passando, veja, que é... Depois que o Dudu... Não tem nada a ver com miséria, tem com a sua condição existencial. Depois, só eu e o Paulo aqui que somos sensíveis. Pelo que eu tô vendo. O Dudu depois... quer dizer que agora temos dois grupos diferentes. Depois dos sensíveis e dos não sensíveis. Essa realidade, não para ficar... Tá bom. Como é a história da Garapa? Concorrendo. Como é a história da Garapa? Assim, agora, a Garapa, para mim, tem umas reminiscências de infância muito interessantes. Pois conta rápido. Que era um cidadão que era chamado de Garapa e ficava irritado quando alguém chamava ele de Garapa, e os meninos, muito espertos, ficavam... Ele ia passando, onde estava água, limão, açúcar, ele dizia, mistura para tu ver o que acontece. Bom,